Hebreus, capítulo 7. Hoje nós vamos estudar acerca da nova aliança, o supremo sacerdócio de Jesus Cristo, em comparação com o Antigo Testamento, né, que é a antiga aliança, e por que o sacerdote de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o autor não vai introduzir nada novo nesse capítulo 7, nada que ele já não tenha dito anteriormente. Ele apenas vai desenvolver agora a argumentação que ele trouxe anteriormente. Então aqui agora ele vai trabalhar muito em cima disso. Ele mencionou isso no capítulo 5, outros capítulos anteriores, e agora ele vai trabalhar muito essa parte. Hebreus, capítulo 7. Vamos ler inicialmente os versículos 1 a 3. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Amém? Então, aqui o autor ele conversa com um público que sabia claramente o que ele estava falando. Então ele conversa um código, vamos dizer assim. Quando eu vou conversar uma coisa com um público que já entendeu, exemplo, sempre que eu cito o metanoia, eu sei que vocês estiveram lá, eu não preciso contextualizar. Eu só falo, você não pode esperar que todo dia seja um metanoia na sua vida. E quem for no acampamento entende claramente o que eu quis dizer, sem nenhum tipo de contexto ou explicação. Quem não foi, carece de uma explicação. O que o Lord está querendo dizer com isso? Como assim todo dia vai ser metanoia? Como assim? Quem está querendo falar? Metanoia é aquela palavra da Bíblia lá, de Romanos 12? Mas todo evento. Aqui a gente vê no capítulo 7 todinho, o autor usando várias expressões o tempo todo, falando várias coisas que as pessoas dali vão entender. Lembrando quem é o público-alvo da Epístola aos Hebreus, que na verdade é mais um sermão expositivo que uma epístola, né? A gente vai ver isso claramente aqui. O público são judeus que estavam voltando ao judaísmo, eles estavam sendo perseguidos, e com perseguição física mesmo. Perseguição física para que eles abandonassem o cristianismo e que eles retornassem ao judaísmo. Então o autor escreve a eles. Daí vem o capítulo 6, né, que a gente estudou semana passada, que é o texto mais difícil, né, de interpretação. É um texto mais difícil que gera divisões, o famoso Hebreus 6, e que sempre vai cair nessa de é possível ver salvação ou não, vai cair no debate, calvinismo, arminianismo, enfim. Porém, esse capítulo 7 é um dos textos mais difíceis também, mas não de interpretação, em termos de linhas de pensamento divergentes, que divergem, tem várias possibilidades. E sim, de entendimento mesmo. Quando você sozinho, eu estava falando isso para a Bia ontem, leia Hebreus 7 sozinho e tenta entender o que está sendo dito ali. É um texto de difícil entendimento quando você lê sozinho. Sabe quando você pega a Bíblia da lei, você vai um ano, né? Aí você tem 3 capítulos por dia. Então uma parte você gasta mais tempo que no restante dos outros 2 capítulos. Rapaz, não estou entendendo isso aqui, o que é isso? Aí você manda uma mensagem para alguém, para tentar entender, já recorre aos seus comentários bíblicos, né? Então é o capítulo todo assim. Então, muito bem disso, né? Porque é algo que o público já conhecia. Então ele fala o público conhece. A gente não é esse público. A gente tem que buscar entender o que o autor quis dizer para pessoas da sua época. São os princípios básicos de hermenêutica, inclusive. Primeiro você entende um texto dentro do seu contexto, o que o autor quis dizer para as pessoas da sua época. Aí depois vem a aplicação para nós nos dias de hoje. O que esse texto significa para nós hoje? Mas antes, temos que ter o texto dentro do seu contexto. Porque texto fora de contexto vira pretexto para heresia. Então, muito cuidado, ok? Então, ele vem e apresenta o Melquisedeque. Olha aí, porque este Melquisedeque, cara, em nenhum momento o autor explicou quem é Melquisedeque. Ele fala como se as pessoas soubessem quem é Melquisedeque. Nós temos que saber quem é Melquisedeque, aliás. Que não é só para os judeus da época, já é o que nós realmente vamos saber. Aí só a fim de informar, caso algum de vocês não saiba, ou relembrar aqueles que já sabem, deixa aberto em Hebreus, segura Hebreus dele. Vamos falar para 3 textos hoje, além de Hebreus. O primeiro texto é agora. Vamos dar um pular para Gênesis capítulo 14. Vamos entender quem é esse Melquisedeque que o autor cita.
Gênesis capítulo 14. Melquisedeque tem uma aparição muito curta na Bíblia. É curtinha. Ele só é mencionado em 3 passagens bíblicas. Salmo 110, versículo 4. Em Hebreus, várias vezes, né? Até. E em Gênesis capítulo 14, que é a sua aparição. Ele é literalmente, de forma bem resumida, um cara, ele não é bem aleatório, né? Mas só vocês entenderem, aleatório, que aparece do nada e vai embora do nada. É ex nihilo, né? Do nada, ele some, desaparece, literalmente. Então, em Gênesis capítulo 14, a gente tem a famosa batalha de 4 reis contra 5. Né? Quem já leu aí tá ligado nessa parte, é massa essa parte, guerra, né? Tá, as alianças, os reis se juntam, eles atacam um ao outro, eles querem o domínio da região, que é rio, né, cara? Eles querem o domínio, enfim, não cabe atualizar nessa passagem, senão a gente perde o tempo, nossa, não é perda de tempo, mas assim, não dá tempo de trabalhar o que tem que trabalhar na lição. E aí, Abraão vai lá para resgatar Ló, porque o rei que tinha vencido, que é o Queolamer, ele tinha aprisionado várias pessoas. Era comum naquela época, você vencia a guerra, levava muita gente cativo, né, preso. E aí Ló, o sobrinho de Abraão, foi um desses. E Abraão foi lá resgatar ele. Abraão deu 300 homens, e aí ele foi lá e derrotou os 4 reis, cara, que tinha acabado de vencer uma guerra insana. E ele venceu esses caras. E aí, após Abraão voltar dessa batalha, leia aí versículo 17. Após voltar Abraão de ferido, que é o Dorlamer, e os reis que estavam com ele, saíram ao encontro do rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele e Abraão e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E aí a continuação, leio em casa, é interessante, vale a pena, mas assim, é interessante que eram 4 reis contra 5, os 4 venceram 5, né, os 4 eram mais fortes até, mesmo sendo o menor número de reis, mas eles eram mais fortes, e Abraão sozinho sola os 4 reis que venceram 5, ele sola com 300 homens, porque Deus entregou os inimigos em suas mãos. Deus se entrega, graças a Deus. Deus se entrega, né? Melquisedeque inclusive fala isso. Então, quem era Melquisedeque? Melquisedeque era um rei e sacerdote. É o que o texto fala. Ele aparece aqui e somente aqui. E não aparece em nenhum outro lugar mais na Bíblia. Ele me traz a história dele. Ele é citado, como eu falei, em Salmos e Hebreus, mas ele não tem nada da história dele depois. É interessante que lá em Hebreus, capítulo 7, né, como falei para vocês, Hebreus se é muito mais um sermão expositivo, você vai ter um caráter de epístola de fato, né, que é o gênero literário, somente no finalzinho. E ele expõe isso, olha, ele traz tradução, ele fala o significado, isso é típico da exposição bíblica, você traz o significado das palavras, procura entender melhor, né, porque a profundidade do texto que Deus realmente quer dizer para nós. E não confunda, por favor, não confunda colchetes, né, com parênteses. Quando aparece parênteses na Bíblia, é literalmente um parênteses do autor original. Não aparece colchete, significa que o texto não consta os melhores manuscritos que a gente tem, né, que foram usados para poder confirmar que o que está escrito aqui não foi adulterado ao longo dos séculos, não da história. Então, quando está em colchete, tem aquela chavinha assim, que é quadradinha, né, então, ela sim indica que, opa, isso aqui a gente encontrou em alguns manuscritos, mas em outros a gente não encontrou. Quando é parênteses, é de fato um parênteses. O autor realmente tem um parênteses aqui, uma lápide do parênteses, né, para poder explicar o significado do nome de Melquisedeque. Né? Melquisedeque, igual está comentando os meninos de som também, todo mundo pronuncia bem aportuguesado, né? O nome Melquisedeque em hebraico. E aí, Saião, cara, Saião é um bravo, mas só vi ele pronunciando certo. A palavra Melquisedeque. Não sei se eu consigo falar dessa forma, mas enfim, é a junção de 2 palavras. A primeira é Merqui, tem que dar um negocinho, quem sabe francês entende isso. É Merqui e Edeque, que são 2 palavras que o significado está aí, literalmente está no texto bíblico: rei e justiça.
E ele era rei de Salém. Salém significa paz. Se ele era o rei de Salém, ele era o rei da paz. Entendeu? Então tem esse significado. Salém é a antiga Jerusalém, é a cidade que um dia se chamou Jerusalém. Jerusalém significa cidade de paz. Jerusalém é a cidade da paz. Quem é que sabe como os judeus se cumprimentam? Quem não tem Deus tem que saber. Como os judeus se cumprimentam. A gente fala graça e paz, né? Como batistas, você não fala paz do Senhor, como falam paz de Cristo, mas os judeus, como eles se cumprimentam? Quando eu falar, vocês vão lembrar. Shalom. Shalom. Eu preciso de tentar ter com eles, ela manja muito de hebraico e da cultura, ela fala shalom lá no curso. Ele começa a falar, você falava isso, é engraçado. Shalom significa paz, mas não é só paz comum, tipo, nossa, ontem foi uma correria no meu dia, hoje eu quero paz. Não. Essa paz é uma paz vindoura, futura, a paz que a gente vai ter na pós-vida. É uma paz em meio a qualquer causa, você tem essa paz aqui e apontando para a paz vindoura, aquela paz que a gente dá lá em Filipenses capítulo 4, a paz de Deus a gente tem aqui, mas também uma paz vindoura. Então, os judeus se cumprimentam dessa forma, a paz de Deus, uma paz completa, inteira, Shalom. Então, rei de Shalom, né? Então, rei de Salém, rei da paz. Então, Melquisedeque era rei da paz, Melquisedeque era rei de justiça, Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, Melquisedeque trouxe pão e vinho, Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, e Melquisedeque abençoou Abraão. O que isso lembra a vocês? Jesus. Sem dúvida nenhuma, Jesus. Claramente, está se referindo a Jesus. Alguns teólogos interpretam aquela passagem de Gênesis 14 como sendo uma cristofania, isso é, uma manifestação de Jesus Cristo. Que Melquisedeque, na verdade, era o próprio Jesus Cristo encarnado. Isso se dá em virtude que ele aparece do nada, vai embora do nada. E o próprio texto ele fala que ele não tem nem pai e nem mãe. Então, olha, o único que não tem pai nem mãe é Jesus Cristo, é Deus, o único. Porque os dois são Deus, né? Um dos pais e dos filhos. É só uma forma de a gente entender melhor, né? A relação entre eles, Deus e o Espírito Santo, mas é um Deus só. Talvez não tenha pai ou mãe. Porém, não é isso que o texto está dizendo. Essa é uma das linhas mais aceitas, fora a principal mesmo, as outras são. Tem gente que tentou interpretar de tantas maneiras, enfim. Mas o que é mais aceito na academia é justamente o que eu penso também, é a verdade, para estar bem claro isso. Melquisedeque era uma pessoa mesmo, ele era um cara que existiu. Eu não sei como é o título aí na Bíblia de vocês, mas na minha está Melquisedeque, tipo de Cristo. Melquisedeque, ele é uma pessoa que é uma tipologia de Cristo, é a ponta para Cristo. Melquisedeque não é que Jesus Cristo, ele só aponta para Jesus. Ele recebeu pão e vinho, né? O cara era sacerdote, ele era rei. Esse cara existiu, cara. Ele era uma pessoa mesmo, não era Jesus Cristo encarnado aqui, não. Que ele encarnou, foi rei, depois foi embora, rei, como é que ficou? Então, quando o autor fala que ele não tem princípio de dias, ele não tem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de dias, ele está só mostrando que, olha, a genealogia de Melquisedeque não é registrada. Deus não quis que fosse registrada, ninguém registrou. Ninguém sabe onde ele veio. Ninguém sabe. Ele faz isso para se referir a Jesus, que é eterno. Jesus não tem começo nem fim. Então ele se refere a Jesus, ele usa isso para se referir a Jesus. Porque todos os sacerdotes, eles tinham a sua linhagem. Porque para ser sacerdote, você tinha que ser levita. O que é o levita? Aquele que é nascido da tribo de Levi. Quando o sacerdote, o levita, completava 30 anos, ele tinha que se tornar sacerdote. Era obrigatório. Tinha que ser do exército. Né? Não tem escolha, você vai, você tem que ir lá. Bateu 18, tem que ir lá e tem que pedir dispensa. Quem é homem, né? Então os homens também eram sacerdotes 30 anos e bater lá tinha que virar sacerdote. Né? Então, aqui o autor está falando, olha, Jesus não tem começo nem fim e Melquisedeque não tem genealogia, não foi registrado assim para vocês. Ok? Continuando, versículo 4: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirar os melhores despojos. Quando você vencia uma guerra, você tinha direito aos despojos da guerra, que sobrou, né?
sobrou, você vai lá e saqueia ouro, tudo que sobrou lá de valor, os caras vão lá e saqueiam. E aí Abraão saqueia e ele dá o dízimo, né? Pela primeira vez Abraão dá o dízimo. Inclusive é muito difícil passar para essa passagem sem contar brevemente acerca do dízimo, porque algumas pessoas não debatem isso hoje em dia. O dízimo não é bíblico, o dízimo faz parte da antiga aliança, não faz parte da nova aliança, e enfim, dízimo é bíblico. Ponto. É bíblico. A gente vê que Abraão entregou o dízimo ao Melquisedeque, a gente vê que Jacó entregou o dízimo também. A gente vê o tempo todo na Bíblia, antes da lei vir, já tinha o dízimo. Dízimo, você não paga o dízimo, porque Deus não está te cobrando, não. Você devolve o dízimo. Você não paga para ser abençoado, você devolve porque já foi abençoado. Agora, quanto à questão de ser 10%, realmente, a gente vê que na nova aliança não tem isso. Na lei tinha 10%. Né? É instaurado 10%, mas não tem, né? Aí alguns chamam de oferta e tal. Dito isso, eu 10%. Eu acho interessante você dar um valor fixo, que você não vai alterar ele. E caso você queira, contribui com mais. Tem vezes que eu dou um pouquinho a mais, minha oferta fica dessa juventude, para comprar alguma lanche, alguma coisa assim também, contribuir, falta alguma coisa. Então, contribua com mais, não tem nenhum problema. Que 10% limita. O que te impede? Vamos um princípio conta aqui, missões. Olha, nada te impede, não, rapaz. Não sei se não tem esse R$1.000 disponível. Então, assim, não precisa dar 10% certinho. Não precisa, mas eu acho saudável ter uma porcentagem. Tem uma igreja, não sei se na igreja da Holanda, não tenho certeza, é lá na Europa, que lá o dízimo é 5%. Mas é porque, assim, a igreja é grande, cara. Então, tipo, se os irmãos dessem 10%, a igreja tem muito dinheiro que seria necessário, toda essa quantidade de dinheiro. Então, mais uns 5%, porque fala, não, galera, vamos reduzir aí. E, sei lá, dou todas as igrejas, outra coisa aí. Então, eu dito isso do 10%. Eu acho que o ideal é 10%, e aí você complementa dando oferta. Se tudo passa 10% para mim é oferta, mas 10% disso não falta. Sempre pego o dinheiro, é automático, eu faço a conta já, considerando apenas 90% do valor dele que eu tenho para gastar. Só isso. O resto, 10% é do dízimo, eu separo. Ok? E aqui o autor chama atenção para o tamanho daquele que Abraão entregou o dízimo. Cara, entenda a profundidade desse argumento. Porque Abraão é o pai da fé, é o pai deles, nosso pai Abraão, nosso patriarca Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus, ele é o pai da fé. Nós somos descendentes de Abraão, não sanguíneos, mas pela fé. Paulo traz isso muito bem em Gálatas. Então, eles eram descendentes sanguíneos de Abraão, e isso para eles era uau. Então, quem que era os top mais enaltecidos para os judeus? Hoje, né? Moisés, que Deus deu a lei, sem dúvida nenhuma. Davi, que foi o melhor rei, até hoje é tido como o melhor rei da história de Israel, sem dúvida nenhuma. Tanto que o símbolo de Israel na bandeira é a estrela de Davi, que é a estrela em 6 pontas. E depois era quem? Adivinha? Abraão, nosso pai Abraão. Tinha Jacó também era, mas Abraão era bem mais. Então foi o primeiro, o patriarca. Deus deu a mais Abraão, tirou ele de sua terra e guiou. E ele fala, olha, considere como era grande esse a quem Abraão estava diante dele. Abraão é grande, mas Abraão era menor que o Melquisedeque. E ele usou um argumento muito bom. Primeiro ele pagou o dízimo para esse cara, ele pagou o dízimo. Então esse cara ele foi um representante de Deus que recebeu o dízimo. Ele abençoou Abraão. Lê o versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, de seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Abraão já estava abençoado por Deus, tinha as promessas. Melquisedeque abençoou ainda mais. E é um argumento muito bom usado pela autora, que é o seguinte, cara, quem abençoa é o maior, não é o menor. Seu pai não te pede bênção, sua mãe não te pede bênção, seus avós não te pedem bênção. Você chega, você pede bênção, porque você está em uma posição inferior, você é mais novo, você pede bênção, e eles te abençoam. Então aquele que abençoa está em uma posição superior àquele que é abençoado. Simples, pronto. Você pede a bênção dos pais, pede a bênção do pastor, bênção apostólica, bênção, pede bênção de quem está acima de você. Ora, se Melquisedeque abençoou Abraão, Melquisedeque logo é maior que Abraão. Pronto, simples. Continuando. Versículo 7.
Realmente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os a pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então aqui mais um versículo que eu comprovo, eu falei que Melquisedeque é uma tipologia de Cristo, né? Ele não é de fato uma cristofania, Cristo, não, é tipologia apenas de Cristo. Ele é uma pessoa mortal, como falou aqui, são seres mortais, se referiu a Melquisedeque e Abraão. E que Abraão recebeu o dízimo, inclusive de Levi. Como assim? Que papo é esse? Peraí, Lohane, se eu conheço bem a história, né, de Israel, vamos estudar isso na próxima lição, inclusive, né? Próximo trimestre, começo do ano que vem. Abraão é pai de Isaac, o patriarca. Isaac é pai de Jacó. Jacó tem o nome dado para Israel. De Israel vem as 12 tribos, dos quais Levi vem. Peraí, Abraão é pai de Isaac e Jacó, depois vem Levi. Então é pai, avô, ele é o quê? Bisavô de Levi. Levi é bisneto. Como que Levi pagou o dízimo? Exatamente, esse é o argumento do autor. Quando Abraão paga o dízimo, a descendência de Levi estava contida nele. Ele representava o povo de Israel que nem tinha nascido ainda. Entende? Então ele fala, olha como esse sacerdócio ele é superior. Ok? E lembrando que em nenhum outro livro da Bíblia você tem mais menções e citações ao Antigo Testamento quanto Hebreus. Hebreus é a chave hermenêutica para interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, a transição. É um livro excelente que está diante de vocês aqui agora, diante de nós, vamos entender a importância para entender, né? Antiga aliança, nova aliança, o que continuou? O que não continuou? Tá, por que parou isso? Por que apresentou nova aliança? Que papo é esse? Que negócio é esse? E aqui o autor está fazendo uma excelente exegese de Salmos, agora não tem aberto aí, Salmos 110. Quem achar primeiro pode ler para a gente, Salmos 110, versículos 1 ao 4. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Por esses 3 primeiros versículos, de quem esse texto está falando? De quem vocês acham que esse texto está falando? Só para esses 3 primeiros versículos. O Senhor disse ao meu Senhor. Como assim? O Senhor disse ao meu Senhor. Uma vez. Assenta à minha direita. Pera, quem que assenta à direita de Deus? Quem? Quem é esse? E ele fala assim, opa, ele vai vir um cetro de poder, dominando sobre os inimigos, todos. Quem que é esse? Que assenta à destra de Deus, que vem um cetro de poder, que se apresenta voluntariamente ao seu povo. Quem é esse? Jesus. Claramente o texto fala de Jesus. Lê o versículo para agora. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus era de qual tribo? Pode falar, eu estou nem falando nele. Rapaz, Jesus é de qual tribo? Pode falar, sem entrar na nada não. Pode falar, vocês sabem. Judá, né? Certo, é a resposta, rapaz. Não tem medo de errar, não. É escola bíblica. Mais fácil para aprendizado sem erro. Então, Jesus era filho de Judá. Né? Por quê? Porque o Messias viria de Judá. A estrela de Davi vem de Judá. Jesus veio de lá. Ele é o leão da tribo de... Aí foi fácil. Pô, tá na minha cara até toda. Eu não falei, eu não pensei nisso. Eu assim, o leão de Judá. Jesus era judeu, da tribo de Judá mesmo. Ele tinha que ser da tribo de Judá. Se não é, tá tudo errado, nossa religião. Mas ele é, obviamente. Então, para ser sacerdote, eu tinha que ser o quê? Eu acabei de falar, levita. Os sacerdotes, eles vinham de Levi. Era uma tribo exclusiva, unicamente ao sacerdócio. Se Jesus era judeu, como ele pode ser sacerdote? Se ele tinha que ser levita.
Aí o autor traz isso. Olha, ele está explicando esse texto que já foi citado em outros capítulos. Jesus, ele é de uma outra linhagem de sacerdócio, que é superior à levítica. Ele é da linhagem de Melquisedeque. Ele é da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao levítico, porque ele veio antes. Porque o próprio Levi, em Abraão, entregou dízimos a Melquisedeque e foi abençoado por ele. E o superior abençoa o inferior. Então o sacerdócio de Melquisedeque, ele é melhor. Esse é o primeiro grande argumento que o autor usa aqui. O primeiro, tem vários. Um deles está no final do versículo 3, né? No versículo 3 fala que permanece sacerdote perpetuamente. Então o sacerdócio de Jesus, né, da ordem de Melquisedeque, ele é melhor, porque ele é um sacerdócio eterno, que não tem fim. Os sacerdotes, eles iam o tempo todo, né, oferecer sacrifícios por eles mesmos e pelo povo. Jesus não precisou entregar sacrifícios por si mesmo. Jesus, ele próprio foi o sacrifício. Ele próprio. E ele sacrificou quantas vezes, Jesus? Pronto. Agora, quem é mais eficaz? Quem está até hoje fazendo sacrifícios por expiação dos pecados? Ou aquele que morreu uma única vez e acabou? Pronto. Finalizou. Vá. Não é um tempo fácil na vida que é assim? Você está lá lutando, pelejando para encontrar alguma coisa, sei lá, fazer alguma coisa. Aí chega uma pessoa que ela rapidinho resolve o problema, acabou. Você não esquenta mais a cabeça com isso, né? Pois é. Jesus é o sacerdote perfeito. Não é necessário mais sacrifícios. O sumo sacerdote, que era o que entrava no Santos dos Santos, para fazer expiação dos pecados de todo o povo uma vez no ano, ele tinha que fazer duas coisas. Primeiro, ele tinha que ficar 8 dias isolado da sociedade. Porque se você entrar no Santos dos Santos impuro, você morre. E morreram muitas pessoas ao longo desse caminhada. Então pensa o medo que deve dar. É uma honra você ser sumo sacerdote. Eu vou estar ali na glória de Deus, a Shekinah, a glória de Deus palpável, né, em um ambiente curtinho ali, e eu vou estar ali, né, fazendo expiação pelo povo, mas você pode literalmente morrer. Literalmente pode morrer. A gente tem quem ofereceu fogo estranho ao Senhor e morreu. Está registrado essa história. Então, ele ficava recluso 8 dias, e segundo, ele tinha que oferecer sacrifícios por ele mesmo. Ele é um pecador. Ele precisava fazer isso antes de estar na presença de Deus. Deus não tolera pecado. Então, ele tinha que primeiro se purificar. 8 dias recluso, sacrifício para ele próprio, depois sacrifício para o povo. E outra, já pensou? Vitão é levita. Está com 20 anos, então, 3 ou 2? Daqui 7 anos, Vitão vai ter que ser sacerdote. Daqui 7 anos. Vitão virou sacerdote, aí estamos lá, né? Eu sou governista, eu digo bem. Aí Vitão fez sacrifício por mim lá, Vitão. Estou em pecado. Aí chega Vitinho, não oferece para mim também. Aí chega Bia, né? Bia já ajuda mais, né? E o quê? Vitão não oferece sacrifício pelo pecado? Ele também precisa. Exatamente. Ali a gente tem pecadores, pessoas que não são perfeitas, oferecem sacrifício pelos outros. Agora, nessa outra ordem sacerdotal, que é a de Melquisedeque, que é a de Jesus, não. Jesus é perfeito. Ele não precisa oferecer sacrifício por ele mesmo. E o sacrifício ele é definitivo. Ele acontece apenas uma única vez. Ok? Versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está se referindo a Salmo 110, versículo 4. E que não fosse contado segundo a ordem de Arão, o primeiro sacerdote. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. E nós temos a Jaque aqui, que é advogado, para confirmar. Nós tínhamos aí ao longo da história cerca de 7, né? Tem um debate ali na Constituição de 67 e 69, se ela é uma só ou se ela é duas, né? Aí fica nessa entre 7 a 8 constituições ao longo da história. É isso mesmo? Então, entre 7 a 8 constituições ao longo da história. E nem sempre a mudança de constituição era plena e radical. Mas sempre que tinha uma mudança assim, exemplo, do militar, um ótimo exemplo,
houve mudança na lei. Simples. Vamos pegar um exemplo bem prático hoje em dia. Nós estamos numa república, né, federativa, no Brasil. Se a gente mudar do nada, voltar aí para o imperialismo, e sobe uma monarquia aí, sobe um cara que eu sou rei do Brasil agora, sou descendente de Pedro Álvares Cabral, dá um golpe cabuloso aí, o Brasil, todo mundo se frustra, esses dois extremos aí, né, a direita, a esquerda, centrando, tá com nada, todo mundo aí, não, e vamos pôr um rei nesse negócio. Vamos ter um rei antigamente, vamos voltar. O que vai acontecer com a Constituição? Vai ser um caos, né? Vai mudar. Vai ter que mudar. Vai ser outras leis. Então, quando muda. Não, a Constituição ensina as leis do que é do Brasil. Então, vai ter que mudar. Quando você muda o governo, quando você muda o rei, quando você muda quem está ali, muda as leis. Simples. Então, por que nós não temos que guardar sábado? Por que nós não temos que fazer sacrifícios no templo? Por que nós não temos que seguir a risca aquela dieta judaica? Não temos que comemorar aquelas festas da forma que eles comemoravam, com algo de caraca, tem que estar ali 3 vezes no ano, uma das 3 vezes no ano, senão. Porque passou, acabou. Você trocou o sacerdócio que era levítico e colocou Jesus, Jesus, né? Deus trocou, e colocou Jesus Cristo lá, o Rei de Justiça, Rei de Paz. Então a lei também muda. Ah, mas por que mudou uma só? Mudou, porque trocou o governo. O governante trocou. Mas agora não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça de Cristo. E é Paulo vai trazer isso muito bem na Epístola aos Romanos e na Epístola aos Gálatas. Não estamos mais debaixo da lei, estamos livres da lei. Quem nos comanda é Jesus Cristo, ele é nosso Rei. E a lei por si só é impossível de fazer alguém ser salvo. Essa lei é tão inferior em todos os aspectos, fora tudo isso que eu já falei para vocês, conhecidos pelo autor, tem mais um ponto muito bom que ele traz, que ele acabou de falar aqui. Se a lei era boa, por que foi prometido uma lei nova? Que papo é esse? Se o trem é bom, não precisa de um novo, não. É bom, para quê? Para que trazer outro? A lei, ela é prometida, junto com a lei já vem a promessa de uma nova lei. Porque a lei ela é ineficaz. Eu falo em Gálatas, capítulo 3 ou 4, se não me engano, no começo do 4, ele fala que a lei serviu de aio para aparecer em algumas versões de Bíblia. Se for raro, a pessoa é aio. Aio é o quê? Tutor. A lei era um tutor de nós, até que Jesus morresse e se sacrificasse. A salvação acontece tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento da mesma forma. Jesus Cristo. A diferença é que a gente crê em um Messias do passado. O Messias que já veio. Eles criam um Messias que viria. Jesus Cristo que ainda estava de vir. E a lei, o sacrifício, os ritos judaicos, tudo isso eram sombras, isso eram tipos de Cristo. Apontavam Jesus Cristo. Cara, olha a Páscoa, cara. Era uma comemoração do quê? 10ª praga do Egito. Não tem como você não ler lá e não ver Jesus naquela passagem bíblica. O cordeiro inocente morrendo, o sangue na porta para pedir que a morte levasse seu. Cara, não dá. Olha isso. Então você vê várias coisas de tudo apontar para Jesus. Né? Então a lei serve de tutor, né? Até atingir a maioridade. A maioridade é atingida, depende da cultura, 14 anos, 18, depende, tá ali. Então vamos pegar 18 que é a nossa, né? Fez 8 anos, você é maior, para que lei? Acabou, não precisa ler mais não, mas Jesus que é em sua vida, tá? A lei acabou, passou, trocou o governo, trocou também a lei. Vamos lá em Jeremias, capítulo 31, deixa aberto em Deus, sem vou relembrar, né? Porque a pessoa esquece. Jeremias, profeta chorando, eu não gosto desse título não, tadinho, só tudo chorando. Tadinho, Jeremias era mais que isso. Podemos resumir apenas a isso, não. Jeremias capítulo 31. Olha como já estava prometido. Não, inclusive a gente leu o Salmo 110, que é um salmo messiânico. Todos os judeus interpretam aquele salmo como um salmo que fala do Messias, que é Jesus, que já veio, que sabe. E a gente tem aqui também Jeremias capítulo 31, versículos 31 até o 34, 33. Eis que vem aí dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Quem são os pais? Eu falei, os patriarcas, mas não é uma aliança que nem a deles. No dia em que os tomei pela mão para nos tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei minhas leis, também no coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 34 também. Não ensinarás jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei. Então, a expressão que aparece aqui no versículo 33 é muito forte. Na mente lhes imprimirei minhas palavras e também escreverei no coração. Então aqui Deus fala, olha, vai ter uma nova aliança. Nessa nova aliança não vai ter uma lei escrita na tábua, como quando eu tirei os pais de vocês do Egito. Não, essa aliança vai estar imprimida em sua mente, vai estar escrita no seu coração. Bia, você tem NVI, você fechou já? Aí tá mais. A mãe tem NVI aí? Lê essa parte na NVI, por favor. Baixo. Na mente imprimirei a minha lei, no coração escreverei. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então, colocar no nosso íntimo. Então, a lei, ela vai estar no nosso coração, na nossa mente, no nosso íntimo, dentro de nós. A lei servia como um espelho para você ver a sua sujeira. Simples. E Codemos, ele usa uma analogia muito boa, eu gosto muito, que é a do suco de maracujá. O suco de maracujá natural, maravilha, né? Ele tem as sementinhas, o balãozinho preto, ele decanta, né? Vai ficar lá embaixo. E aí o que acontece? Quando você olha ele só por cima, ele parece estar limpo. O suco de maracujá somos nós, todos os pecadores. Só que tem gente que está tanto tempo sem ouvir a palavra de Deus, sem tomar uma sacudida, que ele acha que ele está limpo. A gente precisa ser confrontado com o nosso pecado o tempo todo. E a Bíblia faz isso, a gente não é em Deus 4. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra como espada de dois gumes, tá? Então ela vem de encontro com a gente. Nada está coberto, está descoberto perante Deus, Ele sabe de tudo. Só que às vezes a gente esquece disso. E o que acontece? A palavra de Deus vem e dá uma sacudida. Aí começa a aparecer uma sujeira. É para isso que a lei serve. Para mostrar que você é pecador, incapaz de chegar até Deus por conta própria. Você é incapaz de se salvar por conta própria. Impossível. A lei servia para isso, até Jesus chegar. Se Jesus chegou, para quê? Se a lei era uma sombra, era um tipo que apontava. Se o antitipo veio, eu não fico com o tipo. Se a coisa veio, eu não fico com a sombra. Para quê? É como se você tivesse, Antes Lopes traz uma analogia muito boa. É como se você tivesse uma foto de uma pessoa, que você admira muito essa pessoa. E aí você finalmente conhece a pessoa. Pode ficar vendo a foto, admirando ela, falando, nossa, caraca. E aí você, Nicolas Ferreira, amo Nicolas Ferreira. Imagina que você conhece o Nicolas Ferreira, você trabalha no escritório do Nicolas Ferreira. E aí você, não, mas me desculpa, Nicolas Ferreira, eu prefiro ficar com a sua foto e te stalkeando no Instagram. Não faz sentido. Se você admira, né, o antitipo, você não fica com o tipo. Se você tem admiração pela coisa em si, você não fica com a sombra. Não faz sentido. Você admira uma pessoa, olha na foto, você conhece a pessoa e para de ficar com a foto. Não faz sentido, né? Então, é isso que os judeus estavam fazendo. Voltando à lei, falar, cara, já passou, foi cumprida, Jesus cumpriu a lei. Simples. E aí ele traz uma nova lei, um novo verbo da lei, simples, fato. Então ele traz uma nova lei. Mas isso aqui passou. Passou. Nós devemos ficar guardando esses símbolos judaicos, cara. Não há necessidade. E o cristianismo não era para ser uma outra religião diferente do judaísmo. Que o cristianismo nada mais é do que a consumação do judaísmo. É o judaísmo completo. Tudo que o judaísmo aponta, vive, espera, aguarda, interpreta a lei, tudo que eles estão esperando acontecer, já aconteceu e se consumou. E é a religião que a gente crê, é o cristianismo. Jesus já veio, já veio, está aqui com nós nesse exato momento. Glória a Deus por isso. Então, esse já veio. Então, não é religiões diferentes, né? Quando Jesus começa a ensinar, Jesus é judeu, ele usa o Antigo Testamento e fala, se cumpriu essa profecia aqui hoje, no dia que eu estou falando para você, porque matar ele, né? Jesus, essa cena é muito bem retratada, inclusive, é legal. Ele chega como quem não quer nada, do nada, fala tudo assim, Deus não escutando ele falar.
Aí ele fala, hoje se cumpriu isso aqui. E aí os caras ficam loucos, né? O fariseu, que isso? Blasfêmia, tá falando que você é um Messias, não sei o quê. E ia matar ele, leva ele no precipício, vai jogar Jesus, e Jesus só fala, hoje não. E passa no meio do rapaz. E é desse jeito, a Bíblia desse jeito, ele só passa, beleza, vai embora. Ninguém ousou tocar em Jesus. Temeram, né? Temeram, acreditaram. Então não faz sentido, cara. Já passou a antiga aliança, já foi. Agora a gente tem uma nova aliança. O povo é muito apegado a muitas coisas que não cabem pra gente mais hoje em dia. Continuando, versículo 13. Porque aquele a quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do ordenamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porquanto por um lado se revoga a antiga ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Olha o versículo de Jeremias que a gente leu, que a Bíblia está lendo meio para a gente, capítulo 31, versículo 33, que a lei vai ser agora plantada no nosso coração, na nossa mente, no nosso íntimo, dentro de nós. Porque a lei por si só não dava a ninguém. Não dava. Você leu uma lei lá, não matarás. Beleza. Dito isso, não teve um homicídio, né? Nunca teve. Porque todo mundo leu que não pode matar, né? Não tem homicídio, né? Não adulterarás. Aí ninguém adulterou. Porque está escrito, não vou adulterar ninguém. Né? Não, ninguém adulterou. Não terás outros deuses diante de mim. Aí ninguém teve, ninguém idolatrou. Rapaz, não adiantou nada, cara. Não adiantou nada. Você pode chegar na pessoa e falar, você não pode fazer isso, é errado. Só faz. Mas é bem simples, você não pode. A gente estava ali, o pastor falando violão e queria escutar os meninos. Acabando, tá? Aí o pastor falou, brigou com os menininhos. O que ele me fez? O pastor virou as costas e foi lá de novo. Adiantou alguma coisa? A lei fala, olha, não pode. Não faça isso. Nada. Nada. Se o pessoal cumprisse a lei, já nem tem emprego. Não, simples, não teria para que advogado, para que juiz, todo mundo segue a lei certinho, nem precisaria, cara. Então a lei de Deus não era diferente, não era diferente. É a mesma coisa de médico. Se não tivesse médico, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha farmácia, não tinha nada. Se não tivesse bandido, não tinha cuidado de polícia, para que isso? Quem não usava a frente no Brasil, não é assim. Então, aqui ó. Isso. Então, só você saber que é errado por si só não é suficiente. É necessário que a lei esteja no seu coração. Guardei a minha palavra no teu coração, para não pecar contra ti. Então, esse sacerdócio que a gente vive é superior, porque agora a lei está escrita no nosso coração, está no nosso íntimo, ela está na nossa mente. Precisamos de 2 tábuas, com 4 leis de um lado e 6 do outro. Não precisamos disso. Nós precisamos apenas viver a palavra de Deus que Ele tem para nós. O Espírito Santo possa habitar na gente. A gente agora tem discernimento, o certo e o errado. A gente consegue lutar com as forças da carne e consegue escolher Deus. A gente consegue escolher fazer a vontade de Deus, mas escolher o Espírito Santo. Então a lei tem que estar dentro de você. Você tem que fazer isso diariamente, todos os dias, vencer a carne, fazer aquilo que Deus quer na sua vida. Não adianta nada só você saber, não adianta nada você vir a EBD, assistir 1 hora de aula e não aplicar o ensinamento. Não adianta nada você vir depois da noite, a gente vai para casa com o violão, vai ser excelente, sem dúvida nenhuma. A ceia de Jesus, está no Natal, no final, né? E você não vai aplicar nada disso na sua vida, não adianta nada. E aí eu volto a falar essa frase, eu falo direto aqui para vocês. A maioria de nós cristãos precisamos mais ser relembrados do que informados. Essa é a grande verdade. A gente sabe as coisas, cara. Vocês todos que estão aqui são tudo para cá com a igreja, inclusive. A Júlia, não sei se tem menos tempo, mas no geral vocês têm um bom de igreja, não tem como. Vocês cresceram na igreja. Então, cara, vocês sabem de muitas coisas, mas tem que ser lembrado. Tem que dar a sacudida. Como o Nicodemus fala, né? O nosso namorado tem que sacudir. Porque às vezes você esquece, né, que você é pecador e precisa todo dia estar santificando. Todo dia você tem que tirar essa mente, todo dia tem essa mente nova lá. Isso é todo dia, literalmente. Só sem fazer um sacrifício do tempo, sem guardar o sábado, né? Mas guardamos o domingo, né? Guardamos, entre aspas. E essa lei é imperfeita, é fraca. Já vi de vários pontos, ela é fraca, ela é eterna, ela é fraca porque vinham outros sacerdotes.
Ela é fraca porque tinha que ser vários sacrifícios, né? Então não tinha que ser um só. Ela é fraca para aqueles que ministravam o sacrifício, eram pecadores. Ele traz mais um ponto ainda. Tá achando que acabou, meu amigo, o cara destroça, essa é fraca, rapaz. Ele fala que Deus jurou por ele mesmo. Deus jurou por ele mesmo. Quando ele se refere à lei, ao sacerdócio de Melquisedeque, que é o de Jesus. Porque quando você jura por alguém que é acima, né? Você vai falar alguém que é acima. Deus, não tem ninguém acima de Deus. Ele jura por ele mesmo. Porque pela sua própria natureza ele é incapaz de mentir. Ele não pode, ele não é homem para que minta, ele não pode mentir. Então Deus jura por ele mesmo. Isso é, eu vou cumprir isso que eu estou falando aqui. Eu vou cumprir. Eu juro pelo meu nome que vocês vão ter as promessas. E aí o autor fala, olha, esse nosso Levítico não teve isso, cara. Não teve. Não teve esse juramento. Deus não jurou por si próprio, não. Vamos ver o versículo 20 em diante, finalizado, 20 ao 28. Vamos fazer aquela leitura alternada, a gente fez outra alternada, eu leio o 20, vocês vão até ficar no 28. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. Mas este com juramento, por aquele que me disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, daqueles sacerdotes que eram muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Jesus, no entanto, porque continuou para sempre, tem o seu sacerdócio no Pai. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nós convinha dar um sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu os homens sujeitos à fraqueza como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. Amém. Então aqui a gente vê que os levitas, que eram sacerdotes, eles não precisavam prestar nenhum juramento, não teve nada disso. Melquisedeque teve, e foi o próprio Deus que jurou. E eles entravam ali simplesmente por linhagem, descendência, não tinha nada demais. Podia ser o mais depravado que fosse, inclusive a gente tem vários levitas depravados, que, como eu falei, morreram inclusive no Santo dos Santos, deturbando a ordem divina. Mas o cara estava lá, pela graça de Deus, né? A gente, é assim, a gente ocupa um cargo, lidera pela graça de Deus, tudo que a gente consegue fazer é pela graça de Deus, a gente é incapaz de fazer as coisas, Deus nos capacita para tudo, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá sabedoria, disposição, né? Tem dias e dias, e Ele nos capacita. Estou aqui para trás de Deus, não está aqui também, é assim que funciona. Mas Jesus é aquele que dá a graça, Ele não precisa da graça, Ele é a graça, Ele é a manifestação da graça. Ok? Olha aí comigo o versículo 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então o que é fiador, né? Fiador é o seguinte: Vitão vai fazer um empréstimo, mas Vitão está igual a camisa dele, está no vermelho. Aí o Vitão chega pro Antônio: eu preciso de um empréstimo no banco, cara, seja meu fiador. O que é o ser fiador do Vitão? Se o Vitão não pagar a dívida, quem paga é o Antônio. Quem paga é o Antônio. Então o Antônio é fiador do Vitão agora, não é isso, já? E quem tem mais importância? O fiador ou o mediador? Quem é mais importante? Para a gente encontrar fiador. O fiador é mais importante que o mediador. É isso que eu estou falando aqui. O fiador é mais importante que o mediador. Então, os levitas eram apenas mediadores entre Deus e os homens. Mediadores desse contrato. Eu vou lá e sou mediador, mas o mais importante é quem? Eu estou lá na Deus. O fiador é o mais importante.
Porque se o Tony pagar a dívida, quem paga é o Tony. É o do Tony que vai de arrasta. Isso, é fiador, né? Você coloca o seu nome no lugar da pessoa. E tem gente maldosa hoje em dia. Por isso é difícil ser fiador de alguém. Tem gente que faz de propósito mesmo, esse tipo de coisa. Então tem que ser de confiança mesmo. Você fala ser fiador, tem que ser bem de confiança. Então o fiador é o maior mediador do pacto, não tem como, é impossível. E ele fala que Jesus é o fiador. Jesus assumiu a dívida. Jesus pagou o preço. Ele pagou a dívida. Ele é superior. Mais um argumento. Cara, é incrível. Assim, a Bíblia é um livro excelente. A gente vê tudo organizado, sistematizado, de forma bem lógica, bem coerente. É só você estudar o livro, você ler, você meditar nisso aqui, não tem como. Você transforma a sua vida na palavra de Deus, cara. E a Bíblia tem que ser estudada mesmo, sincero, né? Admira as pessoas lá fora do mundo, não olharem para esse livro, não olharem assim, caraca, né? Pelo menos assim, porque eles têm medo de se converter, essa é a verdade. Tem gente que tem medo de se converter. Porque, cara, ensinamento de provérbios, você lê lá, se aplica, é coisa boa, entendeu? O ruim é desses aí que não tem compromisso. Quando começa a ler, começa a virar teólogos do Twitter, né? A Martins faz bem direto disso. Aí a pessoa começa a teologar aí, lê só um versículozinho fora do contexto e sai espalhando a doutrina errada. Principalmente quando tem vender curso. E sim, eles vão enfiar um primo rico específico, mas não só ele. Então a pessoa fica usando os versículos dele, bíblicos, para embasar a ideia dele, cara. Isso é muito errado. Primeiramente, a Bíblia não precisa que eu utilize filosofias humanas e minhas ideias para embasar ela, ela é perfeita, eu acho que Deus vive eficaz, ponto. Mas hora ou outra a gente traz alguma coisa para entender melhor. Exemplo, isso agora, no céu do direito, porque o próprio está falando disso também, né? Pra vocês entenderem melhor o que a situação quer dizer. Falei do espelho, por exemplo, do Lucas Ferreira, suba na jogada do Nicodemo, para vocês entenderem. A Bíblia não precisa disso, precisa vocês. É nós que precisamos entender melhor o que quer dizer. Agora, a pessoa pegar um versículo para embasar a ideia dela, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Está cheio de pessoas assim, não podemos aceitar esse tipo de coisa. A gente tem que ficar sempre muito atento. Quando alguém cita a Bíblia, você tem que olhar com muita atenção. Fala, pera, ele citou isso dentro do contexto? Será? Realmente é isso? Entendeu? Realmente é isso? Que a pessoa lê isso aqui, tá vendo? O fiador é superior, não, então, e tal, e começa a aplicar os negócios não vão ser meu parceiro. Falando de Jesus aqui, ele está usando um negócio de direito para explicar. O foco é Jesus aqui. Né? Você fechar um contrato, não é para isso, é falando de Jesus, Deus fala disso, entendeu? Então tá cheio disso por aí. Né? Mas esse livro é excelente. Olha Hebreus, olha a capacidade, a argumentação do autor, cara, é incrível mesmo. Não sabe quem é o autor, é todo desconhecido, né? Fala que sabe quem foi, obviamente, mas esse foi Apolo, qualquer outro cara, homem inspirado por Deus. Mesmo sem saber a autoria, essa carta, que é mais um sermão expositivo, a gente está lendo um sermão, o cara pegou o versículo, está destrinchando ele, Salmos 110, versículo 4, está debulhando aqui para a gente, expondo tudo que o texto fala. Quem for pregar em Salmos 110 tem que vir para cá e ler Hebreus 7 para entender melhor, entendeu? E olha isso, esse livro, ele não enfrentou nenhuma dificuldade para tratar o bíblico, todo mundo reconheceu a autoridade divina dele. Olha isso, olha como é tudo amarrado, logicamente, né? Coerente, coeso, cara, é muito bom, dá pra você ler isso de qualquer jeito, cara. Você tem que ler com atenção, parar, ler, entender o que o texto quer dizer e aplicar isso na sua vida. Versículo 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes, em maior número, que são impedidos pela morte de continuar, esse, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. O sacerdócio de Jesus é eterno e perfeito, ele é imutável, não vai mudar. Porque Jesus consumou a obra, morreu e ressuscitou vivo até hoje, pronto. Agora os sacerdotes morriam. Ninguém pode vencer o tempo, né? Um dia nós vamos morrer também, a menos que a gente seja arrebatado, né? Mas de qualquer forma o tempo acabou no mundo, né? Nem o nosso tempo é só no mundo. Então o nosso tempo acaba, em algum momento vai acabar. Assim como os sacerdotes levíticos, até o autor, depois foi o de Deus também, morreram, todos eles. Os sacerdotes hoje em dia vão morrer um dia também, Jesus não, é eterno. E quem vê o cerne da argumentação do autor,
ele gosta de argumentar assim, já fez isso nos capítulos. Ele traz o argumento numa ponta, o outro na outra, e a ideia central, tipo um sanduíche, coloca no meio mesmo, entendeu? E aqui a gente tem o cerne de argumentação dele, a eternidade do sacrifício de Jesus, o seu sacerdócio. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, é um imperativo, sempre. O Senhor está intercedendo constantemente, por exato momento, agora. Entendeu? A doutrina do santuário, para mim, com todas as vezes adventistas, assim, não faz sentido, cara. Os adventistas sabem muito bem que só vocês têm essa doutrina. Nós não temos, vocês têm. Nenhuma outra igreja tem essa doutrina. Só vocês têm. Parece que eu estudo com adventista. Conheço vários adventistas, são estudiosos da Bíblia. Entendi o contexto, sim, tudo, de onde ele chega na doutrina do santuário. O que é a doutrina do santuário? Bem resumido, obviamente. Jesus, né, ele, em um momento, ele foi para o santuário fazer expiação dos nossos pecados. Esse momento histórico foi quando? Foi em 1800 ou foi 1900? Não lembro agora a data. Foi por aí, certo? 20, 19, por aí. Que é quando a Adventismo surgiu, né? Era o pastor Batista, inclusive, pastor Batista. E aí ele interpretou as passagens bíblicas, fez cálculos, fez contas, acerca do advento. Por isso eles chamam adventistas, aqueles que aguardam o advento. Nós aguardamos, somos adventistas, né? Esses filhos da letra da palavra, somos católicos, somos universais, somos assembleianos, reunimos em assembleia, somos adventistas, aguardamos o advento de Jesus, né? Então eles aguardaram o advento de Jesus, só que aí Jesus não veio. Acordado, Jesus não veio. Ó, cara, estamos aqui, né? Jesus não veio. Então o que acontece? O cara reconheceu que estava errado. O pastor Batista falou: eu errei a data. Enquanto isso, Ellen G. White, né, e outros dois ali, eram três, acho que eram dois, com ela dava três, eles não aceitaram o erro. Falaram: pera, você errou quanto à profecia. O tempo está certo, mas é que não é Jesus voltar, é que Jesus vai pular no santuário. Cara, com todo respeito, para mim isso é muito malabarista lógico, para amarrar uma ideia do cara que da nossa nação, que tentou marcar data para a vida de Jesus e errou. Faz como ele admitiu o erro. Pronto, simples. Entendeu? Todo respeito aos adventistas, a doutrina deles, algumas eu gosto bastante, não vão guardar o sábado, a dieta, eles passam lá, não vão guardar de corpo. Paulo fala, né? Quem não come para Deus faz, quem come para Deus faz também. Jesus considerou muito os alimentos. Mas essa definição não vai não dar, cara. Não dá para você levar isso. Então, e esse versículo refuta a doutrina do santuário adventista. Esse versículo fala que Jesus faz expiação sempre. Não precisou esperar chegar 1800 e tanto, 1900 e tanto, até que foi a morte dele, para ele poder pular para o santuário e fazer expiação. Isso não faz nenhum sentido. É à toa que nenhuma religião leva isso a sério. Só eles. Literalmente só eles. Será possível que está todo mundo errado, rapaz? Não é possível. Os presbiterianos, os assembleianos, os metodistas, está todo mundo errado. Meu Deus do céu, é uma religião nova. Não, de brincadeira, não dá, cara. Não dá para levar isso a sério. Doutrina do santuário, não dá para levar a sério. E esses são convincentes, né? Porque a escatologia deles é diferente da nossa também. Parte final, versículos 26 ao 28, versículos grandes até. Com efeito, convinha o quê? Perdão, estou falando uma coisa. Essa palavra parece estar totalmente, assim, é uma palavra muito forte. Jesus te salva por completo, por inteiro. Repito, nada de estar pleno de salvação. Salvação é consumada, você está completo. Apostasia é uma coisa, perder salvação é outra, é diferente, mas enfim. Da salvação por inteiro. 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, incomparável, sem mácula. Chega de pecador intercedendo por nós, pelo amor de Deus. O cara é pior que eu, rapaz. Aí você chega lá, eu idolatrei. Aí o sacerdote é mais idólatra que você. Ou eu roubei. O cara é mais ladrão que você, rapaz. E ele está intercedendo por tudo, não faz sentido. Entendeu? A lei já surgiu com esse objetivo mesmo. Temporário. Ela surgiu para ser temporária. Ponto, fato. Ok? E aí, essa expressão aqui é muito forte, que Jesus foi feito mais alto do que os céus. Cara, incrível. Olha a poesia disso.
Olha o peso, a profundidade disso. O que é mais alto do céu? Não existe, né? O céu é tipo o limite, o topo, né? Você entendeu a mentalidade humana nossa? O céu é o limite, né? Tem até músicas que cantam isso, não, eu vou longe, o céu é o limite, porque do céu não vão passar, o céu é o final, né? Não tem como. Então, mais elevado que os céus, né? Ele usa um exagero, hiperbole, que Jesus ele não depende de espaço, ele é atemporal, né? Ele não depende de tempo, espaço da matéria, realmente. E que não tem necessidade, como os outros sacerdotes, oferecer sacrifício por ele mesmo. Então, Jesus é perfeito, né? E ele oferece a si próprio. O versículo 28 eu vou finalizar. Porque a lei constituiu os sumos sacerdotes, homens que são fracos, é a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. E cadê? Eu pulei cadê? Versículo. Ai, gente, versículo 20 e poucos. E não achei, não. Depois eu procuro. Aparece aqui pela primeira vez uma palavra grega para aliança, que vai aparecer mais 16 vezes aqui no texto de Hebreus. Vai aparecer várias vezes a palavra aliança, de agora em diante. Berit. Essa palavra aliança, lá no capítulo 10, é a palavra que dá o nome de. Esse texto de Hebreus está localizado aonde na Bíblia? No Novo Testamento. A palavra testamento vem dessa palavra de aliança, nova aliança. A gente tem a nova aliança e tem a antiga aliança. Então, literalmente, nova aliança, que vem de Hebreus. Vamos chegar lá, vamos ter Hebreus 10, né? 8, 9, vai ser esse ano ainda. Vai dar, no último desse ano, né? Os Hebreus 10. Então, a aliança que Deus tem para nós é uma aliança nova. Então, não guardamos ritos judaicos, não guardamos as festas judaicas, isso é aquilo que Deus fala para nós hoje. Hebreus é chave para você entender isso, entender o que vale na época e o que não vale, e que Jesus, ele é perfeito. Agora, nós não somos perfeitos. A aplicação prática para nós: seja como Cristo, achegue-se a Ele, tenha a lei no seu coração, tenha a lei na sua mente, o tempo todo, medite, que ela faça parte de você, mas não a lei legalista, não seja legalista, seja um fariseu daquela época, mas sim servir verdadeiramente. Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade, seja um verdadeiro adorador de Deus, faça a vontade dele, aplique as suas palavras, e olha, se a gente tem Jesus, não precisamos de mais nada, não precisamos da lei antiga, porque a lei era apenas um tutor até que Jesus viesse. Ele já veio, sem sacrifício, é perfeito, diferentemente de nós, tudo que a gente faz é perfeito. A gente só pode alcançar a perfeição em Cristo na pós-vida, mas isso não nos deixa negligente para ficar o mais parecido com Cristo aqui. Então, entregue sua vida ao Senhor e tenha essa palavra no seu coração. Amém?